cada um de nós que vamos acolher a palavra que Ele vai trazer. Que essa palavra possa ser transformadora na nossa vida. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Boa noite, meus irmãos, minhas irmãs. Paz e bem. Que alegria estar convosco aqui novamente para partilhar a palavra de Deus, para estarmos juntos em comunidade, louvarmos, agradecermos e também cada dia mais aprofundarmos a nossa vida e o nosso conhecimento em Deus. Que bom que estamos todos aqui, que bom que você está aqui conosco. Então, para aqueles que não me conhecem, sou Frei Lucas, sou franciscano, né, gente? Na providência de Deus, sou lá dos Freis de Jaci e hoje desenvolvo minha missão aqui na casa do Cirineu, bem em frente à paróquia. Deus é muito providente, né? Trouxe nós aqui na casa de São Francisco, muito próximo. Então, aqui nós temos a casa do Cirineu, que faz um trabalho de acolhimento para pessoas que antes se encontravam em situação de rua. Então, hoje, nós acolhemos ali homens e mulheres que não tinham para onde ir e que hoje, pela graça de Deus e pelo trabalho de pessoas, podem ter uma nova oportunidade. E quão grande é o Senhor para com cada um de nós, não é mesmo? Quantas coisas Deus quer falar e fazer em nossas vidas. Por isso, convido vocês a pegarmos a palavra de Deus, pegarmos a Sagrada Escritura. Estamos todos aí com a Sagrada Escritura? Muito bom. Não deixe de ler a palavra de Deus. É sempre muito bom ter ela conosco. Hoje nós vamos meditar um trecho da carta de São Paulo aos Colossenses, capítulo 2, versículo 1 e seguintes. Colossenses 2, versículo 1. Está entre Gênesis e Apocalipse, né, gente? Tá? A palavra de Deus é a palavra que nos conforta, é a palavra que nos alimenta. É sempre Colossenses 2. Nós pegarmos depois dos Evangelhos, Atos dos Apóstolos, Romanos, Coríntios, aí nós vamos seguindo a sequência, aí passamos Gálatas, Efésios, Filipenses, Colossenses. Colossenses 2. Então vamos lá. Leitura da carta de São Paulo aos Colossenses. E quero que saibais como é grande a luta em que me empenho por vós e pelos de Laodiceia, e por todos quantos não me conhecem pessoalmente, para que sejam confortados os seus corações, unidos no amor, e para que eles cheguem à riqueza da plenitude do entendimento e à compreensão do mistério de Deus, do qual se acham escondidos todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento. Digo isto para que ninguém vos engane com argumentos capciosos, argumentos falsos. Pois, embora esteja ausente no corpo, no espírito estou convosco, alegrando-me ao ver a vossa boa conduta e a firmeza da vossa fé em Cristo. Palavra do Senhor, graças a Deus. Meus irmãos,
Quero partilhar convosco uma coisa muito interessante já nessa palavra, e dela vamos ir conduzindo a nossa pregação. São Paulo escreve a esta comunidade, a esses irmãos. Ele se encontra distante, longe, mas ele escreve essa carta para essa comunidade. E olha só que interessante, meus irmãos. Paulo já diz para eles: quero que saibas como é grande a luta em que me empenho por vós. São Paulo, mesmo estando longe, luta e se empenha por aquela comunidade de cristãos. Meus irmãos e minhas irmãs, se o apóstolo Paulo luta por eles, quanto mais Deus luta por cada um de nós. Quanto mais o Senhor se empenha por mim e por você. São Paulo, assim como também os outros cristãos, era servo. E mesmo assim, sentia a necessidade de cuidar, de se empenhar pela salvação daqueles outros cristãos que estavam começando na fé. Meus irmãos, quanto mais Deus, que é o nosso Pai que estás nos céus, quanto mais o Senhor, que tem nos amado e tem nos guiado em tantas e tantas coisas. Deus quer e tem se empenhado por cada um de nós. Deus não nos tem abandonado, não nos tem deixado, mas pelo contrário, Ele tem agido em nossas vidas. Mesmo que às vezes nós não percebamos a sua ação, Deus tem realizado em nós grandes coisas e tem transformado a nossa vida, transformado a nossa história. E Ele se empenhará cada vez mais por isso. O Senhor não nos abandona, mas pelo contrário, Ele vai até o nosso encontro. Nos dá esta oportunidade de mudarmos, de convertermos, de estarmos mais unidos a Ele. E aí, meus irmãos, já a palavra de Deus, e São Paulo fala, para que os vossos corações sejam confortados. Se você tem passado por momentos de tristeza, de dor, de sofrimento, saiba que Deus conforta o seu coração. Ele tem te confortado, tem te dado forças e continuará dando. Confie no Senhor, mesmo que as situações que você tenha passado recentemente tenha de alguma forma tentado te afastar de Deus, tenha de alguma forma tentado fazer com que você deixasse a igreja de lado, se afastasse. Não permita. Deixe Deus confortar o teu coração. Deixe Deus amparar, cuidar, amar, acolher você. Permita que o Senhor permaneça ao teu lado, para que assim todos nós possamos viver no amor. Como comunidade, como irmãos, como família. O Senhor quer que nós sejamos unidos em seu amor. É muito interessante que às vezes algumas pessoas querem viver por conta própria, querem viver por si sós, não conseguem, se frustram, são infelizes, porque Deus nos fez para sermos comunidade, para sermos uma unidade, unidos num só coração, no coração de Cristo, no amor do Senhor. Por isso, meus irmãos, tudo aquilo que divide não é de Deus. Aquilo que separa não é de Deus. Deus quer a união. Deus quer a união. A união em nossas famílias,
a união no nosso trabalho, a união com os nossos vizinhos, a união com as pessoas que estão ao nosso lado, a união com as pessoas da igreja. Não seja um agente de desunião, de separação, mas viver a unidade, viver a fraternidade. Para que assim, meus irmãos e irmãs, possamos chegar à plenitude do entendimento e à compreensão do mistério de Deus. Olha só o que o apóstolo nos fala. Se nós vivermos unidos a Deus, unidos aos nossos irmãos, se nós deixarmos Deus confortar o nosso coração das nossas tristezas, se nós buscarmos a Ele fielmente, iremos cada dia mais chegar a essa plenitude do entendimento e da compreensão do mistério de Deus. E nada, meus irmãos, é melhor e maior do que isso. Nada, nada. Nada nos completa tanto quanto estar e conhecer a Deus. Porque quando nós falamos de entender, de conhecer, de compreender, nós estamos falando de intimidade com o Senhor. Não estamos simplesmente falando de saber sobre Deus. Não é isso. Não é conhecimento teológico que aqui São Paulo fala, mas é intimidade com o Senhor. É ter Deus como amigo, como próximo. É sentir a presença de Deus e viver com Deus. E esse é o maior desejo que Deus tem para cada um de nós. Meus irmãos, isso nós chamamos de santidade na igreja. A santidade é isso. A santidade não é ser perfeito, mas a santidade é ter intimidade com Deus. É ter intimidade com o Senhor. É sentir a sua presença em todos os momentos e em todas as ações. É estar profundamente unido ao Senhor. É estar unido ao Mestre, unido à comunidade. Por isso, meus irmãos, esse entendimento e essa necessidade de cada vez mais darmos passos. E aí, digo para vocês, nós precisamos, sim, primeiro, estudar. Precisamos. Porque se nós não fazermos o nosso estudo, muitas vezes teremos uma fé superficial. Frei, mas como assim estudar? O que nós temos que estudar? Meus irmãos, estude a palavra de Deus. Leia a palavra de Deus. Frei, mas talvez eu tenha dificuldade de leitura. Verdade. Não se prenda a isso. Não se prenda às suas dificuldades. Frei, eu tenho dificuldade. Ouça a palavra de Deus. Acredito que todos nós hoje temos em nossa casa uma televisão. Todos nós em nossa casa temos um celular, um smartphone. Quase todos nós temos. E, gente, tem Bíblia em áudio. Se eu tenho dificuldade de ler, eu posso baixar no meu celular a Bíblia em áudio para mim ouvir a palavra de Deus. Não deixe de conhecer a palavra de Deus. E depois dela, conheça também a igreja. Porque através a igreja é a que norteia, a que dá norte, a que instrui, a que nos leva a Deus. Porque senão nos tornamos egoístas e achamos que somos o dono da verdade. Por isso, sempre conheça também a fala da igreja. Leia o catecismo da Igreja Católica. Leia os documentos da igreja. Se você tem tempo, procure, estude, não tenha medo. E isso fará com que pouco a pouco você vá criando essa intimidade. Tenha essa ação. Além de estudar, meus irmãos, de ler a palavra de Deus, também é necessário rezar, orar. É isso mesmo. Se nós queremos ter uma vida de entendimento, de intimidade com Deus, nós precisamos rezar. Precisamos, sem oração não existe intimidade. Sem oração não existe pertença a Deus.
Talvez nós podemos, às vezes, ouvir sobre Deus, mas nós não conhecemos Deus. E aí eu digo para vocês, meus irmãos e minhas irmãs, que a maior de todas as orações, e que nós não devemos nunca deixar de lado, a Santa Missa. A Santa Missa, meus irmãos, o sacrifício pascal, que é atualizado todos os dias em todas as celebrações, ela é a maior de todas as orações. Podemos rezar de muitas formas. Podemos rezar o terço, o rosário, podemos rezar as ladainhas, podemos ter devoções, tudo isso é muito digno de fé. Podemos fazer orações espontâneas, louvar a Deus, cantar, glorificar, podemos contemplar o Senhor, tudo isso são orações que nos levam ao Senhor, mas nada é maior que a Sagrada Eucaristia, nada é maior do que a Santa Missa. Por isso participe, por isso não deixe de participar sempre do sacrifício da Santa Missa. Eu gosto de, fazendo um parênteses, uma vez eu escutei uma pregação, ele até veio aqui em São José do Rio Preto, foi aqui, um encontro, hoje ele é missionário, e ele foi pastor evangélico, ele se chama Paulo Leitão, ele é lá do Nordeste, e ele veio aqui em São José do Rio Preto alguns anos atrás, num encontro, e uma fala dele que me gravou muito no meu coração, que até hoje eu lembro, que eu queria partilhar com vocês. Ele disse na fala dele, que enquanto ele era evangélico, ele lia muito a palavra de Deus, muito. Inclusive ele fala que a conversão dele para o catolicismo foi através da palavra de Deus, porque a palavra de Deus o conduziu à Igreja Católica. Todas as verdades de fé, ele conseguiu entender e ver na Sagrada Escritura. Mas ele falou assim na pregação dele, que enquanto ele estava na igreja evangélica, ele lia, ele ouvia sobre Jesus. Ele lia, ele ouvia, ele escutava sobre Jesus. Mas ele só conheceu Jesus na Eucaristia. Ele só realmente conheceu Jesus Cristo na Eucaristia, na Sagrada Comunhão. Por isso, meus irmãos, a importância da oração. A oração nos leva a ter intimidade, a conhecer a Deus. Porém, não consigo participar da missa todos os dias. A gente vive num mundo muito tumultuado, muito corrido, é verdade. Mas participe sempre que possível. Participe ao menos no final de semana. A igreja nos pede isso, é preceito. Pelo menos nos domingos e festas litúrgicas, nas solenidades, devemos participar da celebração eucarística. Podemos participar mais vezes. Eu vejo muitos de vocês que estão aqui, participaram da Santa Missa antes. Que bênção, que bênção. Isso é muito importante. Isso é muito importante. E continuando, meus irmãos, para vivermos essa busca de intimidade, de conhecimento, temos que caminhar com a igreja. Temos que caminhar com a esposa de Cristo. Como assim, Frei? E aí, São Paulo, ele até nos fala, no versículo 4 aqui, digo isto para que ninguém vos engane com argumentos falsos. Olha só que interessante, há 2000 anos atrás, São Paulo já estava falando para a sua comunidade, cuidado com argumentos falsos, cuidado com algumas palavras de certas pessoas. Fazendo um parênteses, eu queria pegar com vocês o Evangelho de São Mateus, capítulo 7. Mateus 7. Talvez não precisa nem pegar, só ouvir com atenção. Os falsos profetas, no versículo 15, Jesus ensinando. Jesus fala assim no Evangelho de São Mateus: guardai-vos dos falsos profetas,
que vêm a vós disfarçados de ovelhas, mas por dentro são lobos ferozes. Pelos seus frutos os reconhecereis. Por acaso, colhem-se uvas de espinheiros ou figos de cardos? Do mesmo modo, toda árvore boa dá bons frutos, mas a árvore má dá frutos ruins. Uma árvore boa não pode dar frutos ruins, nem uma árvore má dar bons frutos. Toda árvore que não produz bom fruto é cortada e lançada ao fogo. É pelos seus frutos, portanto, que os reconhecereis. Olha só que interessante, meus irmãos e irmãs. São Paulo nos fala para termos cuidado com argumentos falsos. E Jesus também fala sobre esses falsos profetas. Conhecereis uma árvore boa pelos seus frutos e uma árvore ruim pelos seus frutos. Meus irmãos, se você quer saber se aquele que está te falando sobre Deus, ele está falando algo correto, olhe para a vida dele. E aí eu vou fazer também a fala ao contrário. Se eu quero viver na intimidade com Deus, se eu quero ser um profeta de Deus, a minha vida tem que testemunhar isso. A minha vida tem que testemunhar isso. Conhecereis um profeta pela sua vida. É isso que Jesus está falando. Conhecereis um verdadeiro pastor, ou seja, aquele que cuida, aquele que eleva a Deus pela sua vida, pelo seu testemunho, pelas suas obras. E isso, meus irmãos, é para cada um de nós. Vou dizer uma coisa para vocês que eu não sei se vocês já ouviram isso. A principal forma de conversão do cristianismo, desde o início dos apóstolos até os dias de hoje, em terras de missão, em lugares que o nome de Cristo nunca havia chegado, a principal forma de evangelização. Vejam como eles vivem. Vejam como os cristãos vivem. É o testemunho. Não é em si muitas palavras, não é em si os argumentos, não é a retórica, não é quem fala bem que leva muitas vezes a gente para Deus, mas é aquele que dá exemplo, aquele que vive, aquele que dá testemunho, que transmite Deus. E nós também precisamos fazer o mesmo. Nós também precisamos ser esses profetas. Nós também temos que começar a mudar a nossa vida, meus irmãos e irmãs. Precisamos também testemunhar. Porque se nós queremos viver nessa intimidade, nessa presença de Deus, nós temos que transmiti-la. Eu não posso vir aqui no grupo de oração, erguer os braços, louvar e cantar, e chegar dentro da minha casa e ia ser um inferno na minha família. Me desculpem a palavra, mas eu não posso. Eu não posso. Eu não posso dar esse contra-testemunho. Sabe uma coisa? Não sei nem porque Jesus está mandando eu falar isso, gente. Vocês me desculpam, viu? Às vezes tem pessoas, não estou falando que está aqui entre nós, talvez está em casa, reclama do marido. Reclama que o marido não fica em casa, que fica todo dia no bar. Ele está errado. Não estou falando que o marido está certo, não. Ele está errado. Está errado ele ir num lugar que não eleva ele para Deus. Mas será que quando o marido está em casa, será que ele se sente bem? Será que ele é acolhido? Será que realmente eu transmito o amor ali? Ou eu chego da igreja falando um monte, xingando, fazendo totalmente o contrário do que eu quis mostrar aqui na igreja? Meus irmãos, o que Deus nos pede é essa mudança.
essa conversão, é vivermos diferente. E a partir disso, a nossa vida vai mudar, vai transformar, e pouco a pouco as coisas vão dando certo. Vão dar certo, vai dar certo. Irá dar certo. Mas da mesma forma que nós não podemos nos enganar com os falsos profetas, também nós não podemos ser falsos profetas. Também nós não podemos falar e fazer aquilo que é contrário à vivência cristã. Frei, mas você está sendo muito pesado. Desculpa, não sei, Jesus está mandando eu falar. Porque talvez Deus, Ele quer estar conosco, Ele não nos abandona. Ele quer nos abraçar cada vez mais. Ele está junto conosco. Ele se empenha por nós, mas nós continuamos nas mesmas coisas. Nós continuamos batendo a cabeça nas mesmas situações. E por isso, o Senhor, nessa noite, talvez está colocando isso e está incomodando o teu coração. E se está incomodando, que bom, gente. Então Deus está falando. Porque Deus quer que nós mudamos, que nós nos transformamos cada vez mais. Perfeitos nunca seremos, mas a santidade, ela existe. Podemos viver ela aqui. A santidade, nos aproximar de Deus, vivenciar isso em nossas vidas. E aí, meus irmãos, continuando a palavra, São Paulo fala: alegro-me ao ver a vossa boa conduta. Olha só. Se nós, meus irmãos e minhas irmãs, vivenciamos essa vida de intimidade, de busca, se nós vivenciamos isso, olha só, o apóstolo se alegra por essa vivência, dessa boa conduta. Nós sabemos o que é certo e o que é errado, o que devemos e o que não devemos fazer. Nós sabemos. O que nos falta ainda? O que nos falta ainda para vivenciarmos isso? O que nos falta ainda para termos essa boa conduta? Para nos afastar dos vícios e pecados. Meus irmãos, isso é algo que nós vamos construindo, que nós vamos buscando e que nós somos capazes de conseguir. Cada um de nós. Cada um de nós. E por último, o apóstolo nos fala: alegro-me com a firmeza da vossa fé em Cristo. Meus irmãos e minhas irmãs, o Senhor nos puxou a orelha no dia de hoje. Só que ao mesmo tempo, o Senhor sabe que nós temos buscado, que nós temos lutado para sermos melhores, para vivermos fielmente, firmes, esta fé em Cristo, essa fé no Senhor. E Ele quer que cada um de nós estejamos cada dia mais próximos a Ele. Que nós possamos vivenciar essa fé, vivermos esta perseverança e assim chegarmos um dia à salvação, à vida eterna. Não pelo nosso mérito, não, totalmente o mérito é de Cristo, mas nós também precisamos fazer um pouco. Nós também precisamos nos esforçar. Deus faz o impossível, mas cada um de nós precisa fazer o possível em nossas vidas, em nossas famílias, nos locais onde nós nos encontramos. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Eu convido você a fechar um pouquinho os seus olhos. O Senhor quer falar conosco nesta noite.
Deus quer estar junto de cada um de nós. O Senhor tem se empenhado por mim e por vocês. O Senhor tem estado junto de nós, agindo em nossas vidas. E Ele quer, meus irmãos e irmãs, que possamos dar passos, que possamos aprofundar a nossa fé, que possamos conhecer mais a Ele, que possamos vivenciar essa intimidade com o Senhor. Por isso, nessa noite, vá pedindo isso ao Senhor, essa intimidade. Vá clamando ao Senhor, para que Ele possa te ajudar a vencer os seus vícios, os seus pecados. E assim, cada dia mais, vivermos essa boa conduta, vivermos a fé em Cristo, essa proximidade com o Senhor. Deus quer nos abraçar, nos acolher. Deus quer nos amar profundamente. Se entregue neste amor e deixe Deus mudar a tua vida, mudar a tua história. Não tenha medo. Posso, tudo posso, Aquele que me fortalece. Nada e ninguém no mundo vai me fazer desistir. Quero, tudo quero, sem medo entregar meus projetos. Deixa-me guiar nos caminhos que Deus desejou pra mim, e ali está. Vou perseguir tudo aquilo que Deus já escolheu pra mim. Vou persistir, e mesmo nas marcas daquela dor, do que ficou, vou me lembrar e realizar o sonho mais lindo que Deus sonhou. E em meu lugar está, à espera de um novo que vai chegar. Vou persistir, continuar a esperar e crer, e mesmo quando a visão se turva e o coração só chora, mas na alma a certeza da vitória. Posso, tudo posso, Você pode, meu irmão, minha irmã. naquele O Senhor nos que me fortalece. O Senhor está conosco. Nada e Nada nos pode ninguém nos afastar disso. vai me fazer Não desista, mas persevere. Busque o Senhor. Vou perseguir Siga o Senhor. tudo aquilo que Deus já E não escolheu deixe pra nada mim. te afastar dele.
esta certeza da vitória, meus irmãos, em nossas vidas. Deus nos acolhe, nos abraça e nos dá sempre a oportunidade de fazer o melhor, de estar com Ele, de vivenciarmos esse amor. Amém.